Oi, pessoal, aqui é o professor Igor Gonçalves, mais uma vez. E no encontro de hoje, neste vídeo, eu tenho o objetivo de retomar um ponto que foi mencionado no vídeo anterior, o vídeo sobre Santo Agostinho, o vídeo sobre Confissões de Santo Agostinho, né? E ali eu levantei muito rapidamente a discussão acerca da questão da autobiografia. Se Confissões poderia ser considerado ou não uma autobiografia. Para alguns sim, para outros não. Aí eu trouxe aqui, mencionei alguns pesquisadores, entre eles o medievalista francês, né, Etienne Gilson, onde ele faz uma divisão do livro Confissões, uma parte até o capítulo 10, até o livro 10, seria uma parte autobiográfica, e os capítulos ou livros subsequentes seriam filosóficos teológicos. E também trouxe a definição do historiador inglês, né, o Peter Brown. A definição dele é muito bonita, que ele diz que Confissões não é uma autobiografia, mas seria sim uma oração escrita. Uma bela definição, né? Como eu até falei no vídeo anterior. E também levantei no vídeo anterior a questão do indivíduo, a formação do indivíduo, do conceito de indivíduo e de individualismo. Um conceito que foi sendo cunhado, que foi sendo construído ao longo dos séculos e só ganhou corpo mesmo com a modernidade. Então, já que no tempo em que Confissões foi escrito, não existia talvez um conceito muito certo de indivíduo ou de individualismo, não poderia ser para alguns considerado uma autobiografia, mas essa é uma grande discussão, né? No vídeo de hoje eu não quero falar de Confissões propriamente dito, eu quero trazer aqui para discussão uma parte bem pequena, né, do livro da professora Diana Klinger, professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, o livro chamado Escritas de Si, Escritas do Outro, o Retorno do Autor e a Virada Etnográfica. Neste livro, inclusive, onde a professora Diana Klinger defende Confissões como uma obra autobiográfica. E existe, bem no início desse livro, um ponto, né, que é um subtítulo, que é chamado A Escrita de Si, uma História. E é inclusive o título, né, o nome deste vídeo. Esse livro da professora Diana Klinger foi inclusive um dos livros que eu li quando ainda estava na graduação em letras, na UERJ, em uma disciplina de literatura brasileira que eu não lembro qual era, mas não poderia esquecer a professora da disciplina, que era a minha querida professora Ana Chiara, que hoje já está aposentada. Pois bem, como eu já falei, no livro a Diana Klinger defende, como muitos outros, que Confissões é sim uma obra autobiográfica. E aí, como ela diz, e que inclusive é o primeiro referente a uma escrita autobiográfica, seria então a referência das escritas autobiográficas para o mundo ocidental. Mas eu vou falar disso mais para frente. Vamos lá. O capítulo que eu vou destacar aqui é o primeiro capítulo, um dos primeiros capítulos, chamado A Escrita de Si, o Retorno do Escritor. E eu, como eu disse, eu vou me ater bem ao iniciozinho, né, que é sobre a escrita de si, uma história. Já na epígrafe do capítulo, a autora traz o início da novela de César Aira, a novela chamada Como Me Tornei Freira, um livro de 1993, que começa assim: Minha história, a história de como virei freira, começou muito cedo na minha vida. Eu acabava de fazer 6 anos. O começo está marcado por uma lembrança vívida que posso reconstruir com o menor detalhe. Antes disso, não há nada. Depois, tudo continuou sendo uma lembrança só, vívida, contínua e ininterrompida.
incluídos os lapsos de sono, até que eu tomei o hábito. E essa novela do César Aira, o autor cria todo um jogo literário, trazendo várias exposições paradoxais para trazer para a roda, para a discussão, para a reflexão, a questão da construção e desconstrução do que seria uma autobiografia, do que seria o autor, o narrador, o personagem, né? Mas essa é uma questão que eu não vou me ater agora, mas como o capítulo é iniciado com essa epígrafe, eu achei importante mencioná-la, né? Porque se a autora coloca essa epígrafe, é algo importante para ela e para o texto que virá depois. Mas o que eu quero falar agora, como já falei lá no início, sobre a questão da escrita de si, né? A professora Diana Klinger, ela traz 3 pontos para a escrita de si, que são 3 pontos dentro da história, que é o período do modernismo, o período das ditaduras e o período dos dias atuais. Lá na página 20, vamos ver o que ela fala. Olha, o episódio que funda o ato autobiográfico é um fato absolutamente corriqueiro e trivial, que marca um antes e um depois da vida, na vida do narrador. Então, uma autobiografia é a escrita de alguém que vai contar algo corriqueiro da sua vida, mas que em algum momento acontece algo que vai mudar esse corriqueiro, né? Que tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E nessa discussão, Diana Klinger traz as palavras de Silviano Santiago para embasar, e é Silviano que vai pontuar também essa questão dos períodos da autobiografia, né? O primeiro período que ele menciona é o período do modernismo, as décadas de 20 e 30, em que essas autobiografias, essas escritas de si, vão falar sobre sujeitos que pertencem a uma elite, né? E que vai trazer não só uma questão pessoal, mas vai trazer a realidade de todo um clã, como ele coloca, né? Do grupo a qual esse indivíduo pertence, no qual esse indivíduo está inserido. E o Silviano Santiago destaca que esse período de 20 e 30, essas escritas de si, vão trazer uma visão conservadora da sociedade patriarcal brasileira. Depois, o texto dá um salto para as décadas de 70 e 80, também ainda trazendo as reflexões de Silviano Santiago, e nessa reflexão vai trazer uma questão. As escritas de si produzidas neste período são escritas produzidas em períodos de governos totalitaristas na América Latina. E isso vai trazer uma característica. Os escritos dessa época, eles não têm o objetivo mais de preservar um clã, né? De preservar uma sociedade conservadora. Na verdade, como é dito, esses escritos têm o objetivo de trazer o testemunho de uma geração. E esses escritos vão ter uma preocupação muito mais com a informação do que com a forma. E aí é o que a Flora Susequinde vai dizer, que esses escritos possuem pouco valor literário. Não que não sejam literatura, ou talvez porque esses sujeitos, essas pessoas que escreveram essas histórias, esses romances autobiográficos, talvez nem tivessem esse objetivo de trabalhar a questão da forma. Eles queriam trazer as suas experiências, como é dito no texto, experiências que para que as gerações seguintes não precisassem mais repeti-las, né? Então essas escritas de si do pós-ditadura na América Latina vão trazer testemunhos, o legado de uma geração, vão trazer o depoimento, vão trazer
as experiências dessas pessoas, diferente da conservação de valores que o modernismo pretendia, né? Isso nas palavras de Silviano Santiago. E essas escritas de si a gente dá um salto para o período atual, para os tempos atuais, e essas escritas de si também na América Latina, esse texto da Diana Klinger, ele se preocupa em discutir, pelo menos neste pedaço do livro, do capítulo, sobre as produções da América Latina. Então, as produções de escrita de si recentes da América Latina, elas não terão mais um caráter de depoimento, mas vão ter o caráter da indagação do ser, né? E que a princípio parece ligado a um narcisismo midiático contemporâneo. A mídia que está a todo momento exibindo, mostrando este eu, né? Então esse eu vai ter uma preocupação de questionar-se a si mesmo. Nesse ponto, a Diana Klinger levanta uma questão. Ela vai dizer que desde a antiguidade já existe um processo de produção de uma subjetividade. E que esse processo de produção de subjetividade, ele vai passar também pela produção da escrita. Ou seja, a produção escrita ajuda e ajudou no processo de construção desse conceito de indivíduo, de individualismo, na questão da produção da individualidade. Então, bem aqui no início do capítulo, ela nos diz, embora exacerbada na cultura burguesa da Ilustração, a escrita de si não é nem um aspecto moderno, nascido da Reforma, nem um produto do Romantismo. É uma das tradições mais antigas do Ocidente, uma tradição já bem estabelecida, profundamente enraizada, quando Agostinho começa a escrever suas confissões. E aí é nesse ponto em que Diana Klinger levanta a questão de que Confissões de Santo Agostinho suas confissões que geralmente são citadas como o primeiro referente de uma escrita autobiográfica, né? E em seguida ela vai trazer as palavras de Foucault, falando da questão da ascesis, ou no português, ascese, né? O que é a ascese? É um treinamento de si por meio de si mesmo, é trabalhar a disciplina interior, e essa disciplina interior vai refletir aonde? Numa disciplina exterior. E essa ascese vai ajudar também na escrita para si e para o outro. Então, esse processo de escrita vai ser muito importante, vai desenvolver um papel fundamental. E a Diana Klinger vai trazer também o exemplo das produções de escrita de si produzidas nos séculos I e II. E ela traz dois exemplos. O primeiro é o uponêmata e o segundo é a correspondência. São dois exemplos de processos de escrita de si, né? Aqui no capítulo 28 diz o seguinte: os uponêmata, cadernetas individuais nas quais se anotavam citações, fragmentos de obras, reflexões ou pensamentos ouvidos, eram oferecidos como tesouro acumulado para releitura e meditação posteriores. E ela vai destacar, vai chamar a atenção que esses não são bem exemplos de narrativas de si, né? Mas são escritas que, como destaca, diz eu já dito com a finalidade da constituição de si. Então, todas essas notas, essas citações que essas pessoas
colocavam nas suas cadernetas, de alguma maneira, ao pegar e relê-las, essas pessoas, de alguma maneira, vão tentar empregá-las nas suas vidas. E o outro exemplo é a questão da correspondência. E ela traz até o exemplo de Sêneca, né? E traz que Sêneca, essas correspondências de Sêneca tinham dois objetivos. O primeiro é adestrar-se durante a vida e o segundo, ajudar o outro. Então, no momento em que o sujeito escreve sua correspondência, dando dicas, dando conselho para o outro, aquilo que ele está escrevendo, de alguma maneira, ele vai tentar empregar ou deveria tentar empregar na sua própria vida. E então, ela retoma novamente as Confissões de Santo Agostinho, que foram produzidas, que foram escritas no século IV, essas confissões que inauguram uma certa autobiografia espiritual, como ela destaca. E aí, ela traz uma questão muito interessante, que também eu trouxe no vídeo anterior. Ela traz a questão da confissão como uma técnica para a construção de si mesmo. Então, ao confessar-se, eu construo o meu ser. Ao confessar aquilo, todas as minhas faltas, tudo aquilo que eu errei, eu produzo ali a construção de mim mesmo. E as confissões com um objetivo de purificar a individualidade para alcançar a unidade com Deus. Então, quando eu me confesso, eu estou me purificando, estou purificando a minha individualidade e assim eu posso me unir e ser um com Deus. Trazendo também a questão da moral cristã, que traz em si um paradoxo. A questão de conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo seria a mesma coisa, ao mesmo tempo, renunciar a si mesmo. Ou seja, eu renuncio a mim mesmo para poder me unir a Deus. E só no Renascimento, na Reforma, começa a despontar um interesse do homem a se ver tal como ele é, olhar-se a si mesmo no espelho. No finalzinho desse ponto, ela também destaca os ensaios de Michel de Montaigne, dizendo que são nesses ensaios que vai ser destacada a questão da experiência, né, personalizada do mundo, a experiência do sujeito, da pessoa com o mundo, né, sem precisar recorrer a modelos legítimos. É o sujeito por ele mesmo. Ele não precisa mais de um modelo, alcançar um modelo ou seguir um modelo. É a experiência dele que vale como construtora da sua experiência de vida, né? E ela também destaca que vão ser esses ensaios que vão trazer contornos da literatura no sentido moderno. A literatura no sentido moderno, que é fundada no sujeito individual. Porque o grande tema da literatura, como diz o Bakhtin, é a experiência do homem, é o homem e a sua vida, né? Então aqui foi um apanhado desse capítulo da professora Diana Klinger, uma breve discussão de algo que é bem complexo, né, que dá pano para manga, que é a questão da escrita de si, da escrita do outro e a questão da autobiografia.